Bem, esse lindo quadro, né, que nós deparamos na Bíblia, no livro de Atos, com respeito à vida da igreja ali nos primeiros dias em Jerusalém, é grandioso, é extraordinário. Quase, acho que não tem um irmão aqui que, depois de ter convertido a Cristo e logo deparou com esse texto, né, ficou deslumbrado pensando: esta é a minha igreja, eu quero fazer parte de uma igreja assim, né? Eu quero pertencer a uma igreja com esses predicados, com essas atitudes, com essas bênçãos dentro dela. E a gente percebe, né, eu quando me converti logo, percebi que não era muito fácil, né? Os pastores até que trabalhavam, até que se esforçavam, mas é algo assim extremamente elevado e além, acho que dos esforços humanos, tentar recriar esse quadro aqui. Só pela boa vontade humana, acho que não recria nunca. É preciso mesmo de uma intervenção sobrenatural de Deus. Então, nessa situação então gloriosa da igreja do primeiro século, essa situação de bênçãos aqui, ficou, né, um modelo, ficou um estímulo para toda a comunidade de crentes, onde se forma uma comunidade de crentes, olhar para isso aqui. Olhar para isso aqui, estar juntos, ser de coração singelo, gostar de estar cantando, louvando, perseverar na casa do Senhor, não ir apenas uma vez no mês, mas estar sempre presente, na medida do possível, em todas as reuniões, cantando, partindo o pão, compartilhando coisas, né? Aliviando as necessidades dos que padecem. Então, é um quadro elevado. Mesmo assim, nós sabemos que é um quadro possível de viver. A vida fraterna, a vida de comunhão em Cristo, ela pode ser repetida nesses mesmos modos, eu creio, com toda certeza. Nós vamos dar uma olhadinha, então, o que significa isso em palavras traduzidas em palavras bem nossas, bem fáceis de entender. Como é que era, então, a igreja ali do primeiro século? Essa igreja que serve de modelo a ser seguido. Então, vamos lá, vamos numerar alguns itens aqui. Primeiro, esta era uma comunidade envolvente. Envolvente no sentido, então, de que todos estavam compartilhando das mesmas bênçãos, das mesmas obras, dos mesmos privilégios. Não havia, com certeza, ninguém que ficava na margem, só olhando de longe o que está acontecendo. Todos faziam parte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja bem. As palavras agregar, todos, cada alma, juntos, tudo em comum, mostram que ninguém podia ficar de fora naqueles dias. Todos precisavam estar, então, todos tinham que compartilhar de perto, acertar o passo e andar juntos. Uma igreja envolvente não significa que tem que ser uma igreja que todos têm que fazer algo na hora do culto. Não significa isso. Nem sempre todos farão uma coisa especial aqui na frente. Mas todos vão adorar, todos vão orar, todos vão receber a palavra de Deus, né? Todos vão ser beneficiados pelas bênçãos do Evangelho. Então, o fato da igreja do Senhor, de cada membro, não estar toda semana um membro ter que estar aqui à frente, não significa que a igreja não esteja integrada.
né? Está integrada, está compartilhando, está vivendo a mesma fé juntos. Então essas palavras aqui denotam o aspecto envolvente da igreja, em que as pessoas não ficam de fora. As pessoas podem realmente sair daqui dizendo: nós cultuamos a Deus, nós oramos, nós cantamos, nós fizemos um culto a Deus e nós fomos abençoados. Igualmente, todos. Glória a Deus. Isso é muito importante porque no culto não é um lugar, a igreja não é um lugar apenas de assistir um evento, alguma coisa está acontecendo. É um lugar de participar, de fazer parte, né? Vamos para frente. Segundo, esta igreja do primeiro século em Jerusalém era uma comunidade com princípios. Isso aqui vale tudo, viu, irmãos? Vamos ver então, porque é isso que torna igreja. Os princípios cristãos, da fé cristã. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos 2,42 e diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, a igreja tinha uma estrutura, tinha uma coluna dorsal. Essa coluna unia todos os membros, como se fosse ali o tronco da videira, cujos galhos estavam ali enxertados. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos ver o que significa isso. A fé dos crentes primitivos estava fundamentada, baseada, então, no ensino dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o ensino. O que era a doutrina dos apóstolos? Eram mandamentos dados pelo Senhor aos seus apóstolos. Em Atos capítulo 1, verso 1 e 2, diz que naqueles 40 dias que Jesus apareceu após a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Mas o ministério de Cristo inteiro foi ministrando a palavra de Deus, princípios, ensinos fundamentais, que o tempo todo o Senhor estava estabelecendo, como a base doutrinária e de convicção da igreja. Você vai lá para um sermão da montanha, em Mateus, é só ensino. São ensinos para transformar em vida, em atitudes do dia a dia, Então, os apóstolos estavam aprendendo aqueles princípios. Depois, no final, o Senhor ainda reforça os seus ensinos, suas doutrinas para os apóstolos. A Bíblia diz que faz isso pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos tinham uma formação bíblica, doutrinária, bem fundamentada naquilo que Cristo estava vindo ensinando desde os primeiros dias. Bom, terceiro, era também uma comunidade com normas. Não era normas da forma como alguns pensam. Mas vocês vão ver então que a gente vai falar de algumas coisas aqui que são importantes, são fundamentais e são normas. E elas são baseadas neste texto. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A primeira norma da igreja era o arrependimento. A segunda
fé em Cristo, expressa no batismo. Terceira, o recebimento do dom do Espírito Santo. E a seguir, a separação da sociedade mundana. Então vamos lá. Voltando. A porta de entrada para a igreja não era uma porta larga, era uma porta estreita. Jesus já tinha dito que a porta era estreita. Quando Pedro prega ali no dia do Pentecoste e anuncia, a todo Israel que estava ali contemplando o derramado do Espírito Santo, ele vai falando: vocês mataram o príncipe da vida, Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo, nós somos testemunhas, mas vocês o desprezaram, vocês o rejeitaram. E no meio da pregação, a Bíblia diz que eles compungiram-se, sentiram o coração doer, e começaram a sentir então um desespero espiritual, porque estavam vendo que tinham cometido um grande erro, um grande pecado. Então eles gritam, clamam: que faremos, varões e irmãos? Então Pedro entra com as regras, as normas da igreja. Fazer parte da igreja. O que vocês precisam? Número 1, vocês precisam arrepender-se. Então, o arrependimento é uma norma da igreja. Se uma pessoa entra no templo, entra dentro de um templo, começa a assistir os cultos, e ele não arrepende, ele não é tocado por essa norma, ele vai fazer parte apenas de um grupo de pessoas que está dentro de um templo. Mas o dia que ele interessar mesmo de verdade, dizer: como é que eu faço parte da igreja, não apenas do grupo de pessoas que assiste culto aqui dentro. Aí a gente tem, essa norma permanece até hoje. O que nós vamos dizer para ele? Arrependei-vos, arrependei-vos. A porta de entrada da igreja, do reino de Deus, é a porta do arrependimento. Essa foi a primeira mensagem que João Batista pregou. A Bíblia diz que ele veio no deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos. Quando Jesus vem e começa a pregar, da mesma forma, a Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Então o arrependimento é a norma número 1 da igreja. Arrependimento pressupõe, então, o convencimento do Espírito Santo no coração da pessoa que é convencido, tocado por Deus, e compreende que está vivendo fora da vontade de Deus, do caminho de Deus, e que corre um risco muito perigoso de morrer sem salvação. Então é urgente, essa norma da igreja. Quando ela prega o evangelho, ela anuncia o arrependimento. O Senhor, o apóstolo Paulo disse lá para aquele povo lá em Atenas, capítulo 20 de Atos, capítulo 17 de Atos, aliás, ele disse assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia de julgamento por meio do varão que ele ressuscitou, que ele destinou para isso, Jesus Cristo. Então ele ordena aos homens que se arrependam, porque ele vai julgar. Então, no juízo, se o homem não tiver observado no coração mesmo o ato do arrependimento, ele não será perdoado. Ele ainda não resolveu o problema do pecado como a transgressão contra Deus. Então ele precisa disso. A primeira norma da igreja então era e é, até hoje, o arrependimento. Aí vem a segunda, que já é praticamente uma sequência da outra. A fé em Cristo. Só que essa fé em Cristo, na igreja do primeiro século,
ela tinha que ser expressa no batismo. Não era só a pessoa falar, eu creio. Se ele dissesse, eu creio, então os apóstolos diriam para ele, então vamos, você aceita a água do batismo? Bem, eu creio, mas eu vou deixar para batizar depois. Então, você não está crendo. A fé em Cristo era selada imediatamente no batismo. Não tinha outra opção. Era esta mesmo a opção da confirmação da fé em Cristo. Porque era aceitar o batismo de Jesus, aceitar a ordenança de Cristo. Era sujeitar então a Cristo ali. Era uma confissão pública e uma submissão a Cristo. Ali ele recebia, né, o novo convertido, recebia no batismo, cria que ele estava ali ao confessar Cristo e aceitar o batismo, ele estava sendo integrado na família de Deus, que leva o nome do Senhor, da qual toda a família da terra leva o nome. Toda a família de Deus na terra leva o nome. Então era fundamental. Essa era a segunda norma. Ah, não, eu quero fazer parte da igreja, mas não quero batizar. Então você ainda não é crente. Não tinha essa história aqui hoje. Às vezes uma pessoa fica um ano na igreja, não batiza, não decide, e a gente está chamando ele de crente. Ele não está crente. Aliás, ele está demonstrando exatamente a incredulidade dele. Quanto tempo depois que você converteu, você disse, eu quero ser batizado, eu tenho que ser batizado, eu preciso. Não precisa falar para mim. Mas a regra não é depois de um ano, não. Não me diga isso, que isso é um absurdo. Eu só não fui batizado antes, porque eu não tinha batismo. Mas no primeiro batismo, depois que eu me converti, eu batizei. No primeiro que houve na igreja. E tinha irmãos que eu conheci depois, jovens inclusive, que estavam na igreja há mais de ano e não tinham sido batizados. Por exemplo, no batismo anunciado na minha época, foi anunciado, vai ter um batismo tal dia, eu disse, eu quero batizar. Tinha amigos, rapazes, jovens da juventude da igreja, e não eram jovenzinhos, não. Estou falando de jovens de 30 anos, jovens de 28 anos, por aí. Tinha muitos rapazes já, bem já maduro na igreja, e que decidiu que não, quando estava chegando, eu disse, eu vou batizar. Eu disse para ele, vou batizar. Você já vai batizar? Alguns ficaram até admirados. Mas já? Se converteu agora, tem 3 semanas atrás? Oi, qual o problema? Eu tenho que obedecer a Cristo. Para obedecer a Cristo tem que começar logo, não é daqui 3, 4 meses, não é agora. E aí algum deles disse, coçou a cabeça, disse, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque eu até hoje não sou batizado. E eu danei com ele. Eu era novo convertido, mas danei com ele. Eu não acredito. Eu não acredito que você está na igreja há quase um ano, nunca quis batizar-se. Papai, tá. Falei, não me justificam o injustificável. Aí ele decidiu, nós batizamos junto, no mesmo dia. Atrasado ele, né? Ele já estava atrasado com o batismo dele. Então, a norma era o batismo. Terceiro, era norma isso aqui também, ó. Pedro diz, se você arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sujeitou a Ele no batismo, foi às águas, foi imerso. Ele disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui não era mais nenhuma decisão do crente. Ele disse, se você fez o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro já vai acontecer na sua vida.
Não era nenhuma tarefa para o crente fazer, era para ele receber já. Isso era normal. E recebereis, e recebereis. Não tem o se, nem o mais. Diz e recebereis o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a seguir, lá no final do capítulo 2 diz assim, e com muitas outras palavras, Lucas escreveu, e com muitas outras palavras, os exortava, os apóstolos os exortava, dizendo, o que eles diziam? Salvai-vos dessa geração perversa. Era outra norma, separa do mundo. Acabou, a velha vida ficou para trás. Suas amizades, seus vínculos mudaram. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Salve-se, escapa dessa geração perversa, e aí essa doutrina, depois ela vai ser desdobrada, principalmente nas cartas de Paulo, como a separação do crente do mundo, do mundanismo. Então isso é regra, eram normas, irmãos, imutáveis, não tinha outro caminho. Ou ele era crente e separava do mundo, ou ele ficava junto com o mundo, seus amigos ímpios, fazendo seus programas de sempre, e não era crente. Salvai-vos, escapem dessa geração perversa. Isso tudo acontece na vida de quem genuinamente é tocado por Deus, nasce de novo, converte a Jesus Cristo. Isso acontece desse jeito até hoje. Não mudou, não. Se alguém diz que converteu, veio para a igreja, está pela metade desse caminho aqui, até hoje ainda não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não precisou ninguém falar isso para mim. Isso aconteceu. Desde o momento em que eu fui tocado por Deus e entendi que eu precisava de entrar por este caminho e crer no nome do Senhor Jesus Cristo, a partir daquele dia, ninguém precisou de me ensinar que tipo de programa de televisão eu tinha que assistir ou deixar de assistir, não. O próprio Espírito Santo me corrigiu e me ensinou. O meu pastor, o pastor que eu me converti, nunca falou nada disso para mim. Nunca falou para mim, o pastor da igreja que eu me converti, nunca falou para mim que depois de eu convertido eu não podia jogar bola mais com aqueles amigos ímpios. Nunca. Eu sabia que não devia. Não precisava ninguém me ensinar isso. Aliás, é o seguinte, quando eu falo jogar bola com amigos ímpios, eu estou querendo dizer também que se você é crente, de vez em quando brinca um pouquinho com alguém que diz ser crente e é apelador, você tem que apartar dele também. É porque ele só diz que é crente, porque ele é apaixonado ainda, ele quer brigar por conta de brincadeira. Então aparta também. Não precisa ninguém ensinar isso para a gente, é o Espírito Santo que ensina. Se você não aprender, se o Espírito de Deus não estiver ensinando isso para uma pessoa, também não adianta eu querer ensinar. Ele vai achar que é eu que estou tendo um capricho contra a vida dele, contra o estilo de vida dele, eu estou perseguindo querendo tirar alguma liberdade dele. Não vai adiantar eu. E se o Espírito de Deus não trabalhar na minha vida para desarraigar algumas coisas, também o homem não vai conseguir tirar isso da minha vida. Tem que ser o Espírito Santo. Então as normas que guiavam, que norteavam a igreja do primeiro século, eram normas espirituais. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que em toda alma havia temor. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que eles
queriam fazer a vontade de Deus, eles estavam felizes com Jesus. Jesus era suficiente e completo na vida deles. Não era necessário ninguém tentar preencher, remendar alguma coisa além na vida deles, porque eles estavam completos em Cristo Jesus. O resultado desses princípios e dessas normas é que a igreja contava com a simpatia e admiração das pessoas. Explicando isso, a igreja se tornou notável. A igreja se tornou uma comunidade distinta da comunidade judaica. Era um povo diferente, era um povo simpático, um povo que despertava admiração. A Bíblia diz que as pessoas que não conseguiam ajuntar com a igreja, que não conseguiam entrar nesse estilo de vida, porque não foram trabalhados por Deus, a Bíblia diz que eles não entravam, mas tinham os irmãos em alta estima. E é isso que o mundo entende quando olha para a igreja, uma igreja nesse estilo, uma igreja nascida do Espírito. Eles falam assim, muitos do mundo dizem, eu não consigo, eu não vou conseguir andar como eles. Mas tem um detalhe, esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo de Deus. Eles nutrem respeito. Hoje o mundo está leviano, blasfemando da igreja, xingando o crente, pastores, ameaçando, né? Blasfemando. Por quê? Porque eles veem um desmoronamento desses princípios em muitos lugares, de comunidades que se chamam cristãs, mas de fato estão bem longe desta realidade aqui. Lá longe, bem longe. Né? São aqueles grupos, aquelas comunidades que os membros dela não são unidos pelo Espírito Santo. São unidos em atividades sociais, em atividades esportivas. Né? Tem igreja para manter aquele grupo ali junto, tem que ficar criando uma atividade ali, outra acolá, inventando alguma coisa que atrai jovens, que interessa jovens e tal, mas não passa daquilo, não chega na oração, não chega nem nos cultos direito. Não consegue levar nem para os cultos direito. As pessoas que são atraídas para os eventos sociais não resolve, não consegue chegar onde precisa. Então a igreja contava com a simpatia e admiração das pessoas. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que iam convertendo, Deus acrescentava à igreja. Porque quando a pessoa é salva, ela gosta disso. Ela quer isto. Ela ama isto. Né? Quando você converteu, você leu essa descrição, essa narrativa linda da igreja, você falou assim, eu quero isto. Isso é muito maravilhoso, Senhor. A gente sentar no templo e falar, o Senhor vai falar conosco agora. Agora Deus vai tocar nossas vidas. Agora o Senhor vai curar enfermos. Agora o Senhor vai usar os pregadores, aqueles a quem o Senhor vai dar a palavra para nos edificar. E ali você ficava bebendo cada palavra. Fica bebendo cada palavra, cada expressão, porque você sabe que aquilo é vida para a sua alma. Glória a Deus. Então não é difícil. É muito fácil até, aliás, é muito gratificante, né? Glória a Deus. Outro lindo aspecto da igreja primitiva é o amor fraterno. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, o amor fraterno é expresso em cuidados. O amor fraterno é manifesto, é exercido
no compartilhamento do pão, do agasalho, da roupa, enfim, aquela atitude em que nós não queremos deixar ninguém com carência, com dificuldades, sem recursos. Nós queremos suprir uma necessidade de alguém. Então, o que eles faziam? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos lá, o caráter cristão. Como é que era o caráter dos irmãos daquela época? A formação do caráter cristão era levada a sério por meio da ação disciplinadora. Disciplina é correção. O objetivo era que não houvesse qualquer relaxamento ou espírito leviano no meio dos crentes. Deus tomou algumas medidas para fazer algumas ações disciplinadoras na igreja de Jerusalém, lembra? Eu vou mencionar só uma. É o caso de Ananias e Safira. Então, sem mais narrar esse caso, todos conhecem, mas logo que surge, então, o primeiro surto da possibilidade da mentira se tornar algo, vamos dizer assim, algo comum na igreja, Deus fez uma ação disciplinadora bastante enérgica, muito forte. Vocês sabem o que Deus fez. Deus fez isso para que caísse o temor no coração de todos e a igreja ficasse como que vacinada contra possíveis atitudes posteriores que viriam prejudicar o corpo da igreja, o corpo de Cristo. Espiritualidade, acho que é o último ponto. A espiritualidade da igreja do primeiro século tinha dois pontos importantes aqui. Olha, os discípulos foram instruídos a cultivar uma espiritualidade sempre crescente por meio de duas práticas bíblicas. Quais eram elas? Bem simples. Primeiro, oração. Segundo, enchimento do Espírito Santo. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, desde o primeiro momento que Jesus ascende aos céus, e a igreja agora está com a missão, com a obrigação de tocar para frente, né, o projeto de Cristo, de igreja. Ele disse a minha igreja, né? Então eles começam indo para Jerusalém e a Bíblia diz que perseverando unanimemente em oração. Até mesmo Maria, seus irmãos, todos uniram-se aos discípulos e eles começaram então orando. Não era um número muito grande, porque Jesus chegou a reunir no seu ministério 20 mil, 30 mil pessoas, né? Quando fala que ele multiplicou pães para 5 mil homens, fala que é fora mulheres e crianças. Então, contando a multidão inteira naqueles ajuntamentos nos montes, deveria ter no mínimo 20 mil pessoas, talvez mais, né? Então ele chegou a fazer grandes concentrações, mas agora não. Agora, quando ele ascende aos céus e ele ordena esses discípulos que esperem em Jerusalém a promessa do Pai, a Bíblia diz que quando a promessa chega, só tinha quase 120. E esses quase 120 estão cumprindo o propósito da espiritualidade, orando. Eles perseveravam em oração. Depois tem um outro texto, diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Então, a espiritualidade da igreja tinha tudo a ver com a prática da oração e o enchimento do Espírito Santo. Aqui, em Atos 4, nós vemos ele, Atos 2, ele sendo cheio, em Atos 4, eles orando para ser cheio novamente. Era esta a base da espiritualidade, oração e enchimento. Essas práticas foram, então, a estrutura que manteve o nível da espiritualidade no lugar certo, né?
Acho que esse aqui é o último. Evangelização. Evangelização é simples. Logo após, então, ao enchimento, a Bíblia diz assim: eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. O resultado da evangelização foi o crescimento da igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Há muitos textos em Atos que vai falando do número, dos números de pessoas que iam sendo aumentadas na igreja todo dia. A descrição é muito grandiosa, porque ela é progressiva. Fala de pessoas convertendo, depois de multidões, depois fala de sacerdotes que convertiam e obedeciam à fé, e vai falando até chegar em Atos 9:31, diz assim: e as igrejas na Judéia e as igrejas em toda parte tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Então eram grupos e mais grupos, comunidades que iam se surgindo naqueles dias por conta da obediência à evangelização. Tudo estava aqui, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles buscaram o Espírito Santo, se encheram do Espírito e partiram para o trabalho da evangelização. Amém. Deus possa nos abençoar e nos ajudar a estar cada dia olhando para essa igreja tão gloriosa, tão abençoada, que serve de exemplo para nós. Curve a sua cabeça. Querido Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço por todos os irmãos que o Senhor reuniu neste lugar, pela tua palavra viva e poderosa, Senhor, que nos faz, Senhor Deus, olhar de forma espiritual para as coisas do Senhor, para a tua palavra, para sermos, Senhor, moldados pelo teu Espírito. Senhor Deus, abençoe a cada um dos meus irmãos, que ao sair daqui hoje, todos possam voltar em paz para a sua casa, tendo, Senhor, esta inspiração que vem do alto, que desce do teu Espírito para os nossos corações, para sermos a igreja, esta igreja, segundo o teu coração. Transforma-nos, modifica e aperfeiçoa a nossa vida, para estarmos, Senhor, obedecendo a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.